Ei, gente, tudo bem? Vamos continuar a dinâmica de Newton? Vamos continuar a entender as bases da mecânica newtoniana? Vamos continuar as leis de Newton? Nós vimos a primeira lei, princípio da inércia. Vimos a terceira lei, princípio da ação e reação. E agora, que Newton nos perdoe, vamos estudar a segunda lei de Newton. Eu peço perdão a Newton porque eu dei um salto da primeira para a terceira lei de Newton, não é verdade? Por quê? Porque a segunda lei de Newton requer uma análise mais matemática. Então, nós vamos dar toda essa ideia matemática pós-análise da primeira e terceira lei de Newton, primeira e terceira leis de Newton, que são leis muito conceituais, né? Vamos à segunda lei de Newton, que é chamada por PFD, princípio fundamental da dinâmica. Tá legal? O que diz o princípio fundamental da dinâmica? O que diz a segunda lei de Newton? Ela diz que a resultante das forças ou força resultante ou resultante das forças que agem ou atuam num corpo, entenda bem, pode ser em apenas um corpo ou um sistema de corpos, que a gente pode naturalmente entender um sistema de vários corpos como sendo um único corpo, cuja massa vai ser dada pela soma das massas dos corpos independentes. Você vai ver isso com mais propriedade a seguir. Mas entenda, é a massa, as forças que atuam num corpo ou num sistema de corpos, que vai ser dada pelo produto da massa desse corpo ou a massa do sistema de corpos e a aceleração adquirida. Então, veja bem, quer calcular a força resultante, você precisa da massa do corpo ou da massa do sistema de corpos, que nós veremos, e a aceleração que esse corpo ou sistema adquire. Efetuando o produto da massa pela aceleração, nós teremos a FR, a força resultante. Tá bom? A ideia de Newton da segunda lei foi baseada num simples experimento. Newton observou o seguinte: que se ele pegasse um bloco de massa M e exercesse sobre ele e fizesse atuar sobre ele um agente externo, uma força, essa força de uma determinada intensidade, seja lá qual for, fez com que esse bloco adquirisse uma aceleração A. Para efeito de melhor entendimento, eu vou dizer que essa primeira força é F1 e a aceleração adquirida foi A1. Tá legal? Eu vou entender que M seja a massa do bloco. No segundo momento, ele pegou o mesmo bloco, cuja massa foi obtida a partir de leitura em uma balança, e aí promoveu sobre esse mesmo bloco uma força F2 de intensidade maior que a força F1. A leitura dessas forças pode ser feita através de um medidor de força, que é um dinamômetro, tá bom? Bom, ele observou através das equações usuais da mecânica, uma aceleração adquirida que denotaremos por A2 para uma força F2. E no terceiro momento, e num quarto momento, e num quinto, e no sexto, então N experimentos, vamos somente até o terceiro. Ele pegou o mesmo bloco, sugeriu uma força F3 maior que F2 maior que F1 e observou uma aceleração A3.
Ele notou também que as acelerações aumentavam ou diminuíam mediante a intensidade ou o módulo da força que ele aplicava. Muito bem. Newton teve a seguinte conclusão. Ele pegou a intensidade da força F1, observa, e dividiu pelo módulo da aceleração A1, no primeiro caso. Tá legal? E dividiu F1 por A1. Ele observou que se dividisse F2 por A2, ele encontraria o mesmo valor da razão F1 sobre A1. Pensou Newton, se terá sido uma mera coincidência? Claro que não. Observou que a fração, que o quociente F3 por A3, resultou o mesmo valor que F2 sobre A2, F1 sobre A1, e por aí iria. F4 sobre A4, F5 sobre A5, e por aí adiante. Ele observou, então, que como as razões são iguais, ele chamou essas razões por K, onde K era uma constante de proporcionalidade. Porém, Newton ficou intrigado. Quem seria essa constante de proporcionalidade? Atenção, ele fez uso de uma balança, pegou o valor do corpo, colocou, mediu o valor da massa e observou que essa constante de proporcionalidade era a própria massa M do bloco que foi utilizado no experimento. Com base nisso, ele chegou então a essa segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, e a expressão matemática nós vamos escrevê-la assim. Fr, a força resultante, observa, a resultante das forças vai ser o produto, a multiplicação da massa do corpo ou sistema de corpos e a aceleração m vezes a. Tá legal? Vamos colocar a notação vetorial para a aceleração. Não colocamos a notação vetorial para a massa, porque massa não é uma grandeza física vetorial, e sim uma grandeza física escalar. Tá bom? Muito bem. Atenção. O Sistema Internacional de Unidades para essas três grandezas são força em Newton, massa em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Muito bem, atenção, porque agora você vai entender o que é a definição de Newton. O que é a definição de Newton? Então vamos lá. Newton, aqui, ó. Newton de força equivale a um bloquinho de 1 quilograma de massa adquirir uma aceleração equivalente a 1 metro por segundo ao quadrado. Esse é o conceito da unidade Newton. Newton é a força resultante necessária para que um bloco de 1 kg de massa adquira uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Cuidado, importante, atenção. Segundo a lei de Newton, PFD, princípio fundamental da dinâmica, a força resultante ou a resultante das forças que agem num corpo ou sistema de corpos
é dado pelo produto da massa do corpo ou sistema de corpos pela aceleração adquirida pelo corpo ou sistema. 1 newton equivale à força resultante necessária para que um bloco de 1 quilograma de massa adquira uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Muito importante acerca da segunda lei é a seguinte: a força resultante e a aceleração terão sempre mesma direção e mesmo sentido. Lembre, falou em força resultante, falou em aceleração resultante, sempre mesma direção e mesmo sentido. Se a aceleração resultante está na horizontal para a direita, a força resultante estará na horizontal para a direita. Se a força resultante for vertical para baixo, a aceleração resultante estará na vertical para baixo também. Ok? O gráfico força-aceleração, nós já sabemos que, se dividirmos a força resultante pela aceleração, teremos um valor de massa que é sempre constante. Isso significa dizer que, num gráfico força-aceleração, a sua representação deverá ser uma reta e que passe pela origem, tá bom? Pois, para aceleração nula, força nula também. Importante, gente, qualquer desses pontos da reta, você obtém o valor de massa. Teríamos assim, uma força F0 provocando uma aceleração A0, aqui você tem a indicação da massa. Para 2 vezes F0, você terá 2 vezes A0. Aqui você terá o valor da massa. Para 3 vezes o valor da força F0, você terá 3 vezes o valor da aceleração A0. E não esqueça, ok? Todos esses pontos indicarão o valor da massa do corpo ou da massa do sistema de corpos, ok? Muito importante também saber, como complemento aqui da nossa segunda lei, o seguinte: que essa aceleração aqui, para a segunda lei, ela pode ser obtida a partir das equações do movimento retilíneo uniformemente variável. Então, entenda bem, numa mesma questão em que se fale a segunda lei de Newton e peça a aceleração e você não dispõe de dados suficientes, você pode recorrer à equação da velocidade, V igual a V0 mais AT. Você pode recorrer à equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Você pode recorrer à equação horária da posição. Aqui eu estou colocando delta S, mas é S igual a S0 mais S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então não esqueça. Tá difícil pela segunda lei? Recorra às equações do MRUV e isso nós entenderemos nas questões, nos próximos exercícios, tá bom?